Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Felizes com Cristo Jesus? Tá bom, você está feliz, mas não precisa ficar em pé, pode sentar. Que bom poder estar aqui, nesse último dia do ano de 2022, celebrando junto Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Como eu já disse, Como eu já disse, uma excelente noite a todos vocês. Que essa graça de Jesus de verdade, ela preenche o nosso coração. A gente, enfim, chegando aí ao final de 2022, um ano de reconstrução e aprendizado. Um ano que exigiu de nós uma certa dose de resiliência, que é aquela capacidade de se reinventar, de reconstruir. Um ano que, principalmente depois desse pico da pandemia que nós vivemos em 2020, 2021, um ano que nos deixou um certo legado, algumas lições, algumas perdas, algumas revisões de valores e de prioridades. Então eu encarei 2022 assim, como aquele ano de reconstrução da nação, da humanidade, da nação brasileira, da Igreja de Jesus a qual nós nos reunimos. Assim que eu encaro esse ano 2022. É comum, queridos, a gente chegar num período como esse e a gente fazer um balanço, uma avaliação, sobre como foi o ano que se passou, que está findando. É normal a gente fazer aquela retrospectiva, uma avaliação das nossas perdas, das nossas conquistas, aquilo que erramos, aquilo que acertamos, aquilo que fizemos, aquilo que deixamos de fazer. Muito normal. Mas também é um momento propício, eu acho que vocês vão concordar comigo, de um tempo da gente olhar para frente, da gente fazer alguns planos, tecer alguns alvos na nossa vida, fortalecer alguns propósitos para nós. Amém ou não? Mas, entre essa retrospectiva e esses alvos, tem o hoje, tem o agora, tem o dia que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, o nosso presente, que para muitos aqui pode ser, dependendo aí do momento que você esteja vivendo, pode ser um tempo de desesperança, um tempo de desconforto, um tempo onde você possa estar até desanimado. Isso pode estar acontecendo. Depende para onde você está olhando, ou melhor, para quem você está olhando. Em Salmo 121, de 1 a 2, o salmista diz assim, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Com base nesse salmo, eu queria dizer para você que escolheu vir aqui hoje, para você que escolheu se conectar conosco hoje, você que rompeu sentimentos, que rompeu vozes, perspectivas humanas, perspectivas políticas e até perspectivas financeiras. Não sei qual é o motivo de uma possível crise que você esteja vivendo, mas você que escolheu vir aqui hoje, no último dia desse ano, para celebrar juntos, eu quero dizer para você, Deus tem uma palavra para você. Deus quer fortalecer a tua fé. Deus quer elevar os seus olhos para o monte. Sabe por quê? É de lá que virá o nosso socorro. Você diz amém? O escritor aos Hebreus diz para a gente olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe por que a gente precisa olhar para Ele constantemente? Porque o próprio escritor aos Hebreus, já no próximo capítulo, no 13, ele diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje
e para sempre. Então eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que a gente quer compartilhar hoje, porque eu creio que você pode sair daqui absolutamente diferente, com a tua fé renovada, fortalecida e desafiado a encarar um 2023, talvez como você nunca viveu na sua vida. Amém? Está fraco, amém ou não? Amém. Glória a Deus. Eu queria abrir o texto contigo de Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 25. A partir do 25. O que a gente vai ler aqui é um relatório de 12 homens que foram numa missão. Eles foram espiar uma terra que Deus prometeu. E aí eles voltam e agora estão dando um relatório daquilo que eles viram. E esse relatório, ele foi determinante para uma geração. Determinante. Eu quero dizer para você que a forma como nós vemos o presente hoje vai ser determinante para o teu futuro, para aquilo que você vai experimentar de Deus, para aquilo que você vai alcançar da parte do Senhor. Amém? Antes de ler esse texto, só queria dar uma contextualizada bem breve aqui, que a gente vai falar sobre o povo de Israel, aonde eles tinham acabado de ser libertos do Egito, passaram 400 anos presos ali como escravos, e aí esse povo foi liberto, e vocês conhecem muito bem a história, vieram aquelas pragas, depois morreu os primogênitos, veio aquela Páscoa, não é isso? E enfim, o povo saiu do Egito, enfrentou o Mar Vermelho, o mar se abriu, e enfim eles começaram a caminhar e foram para o Monte Sinai. Passaram um ano ali se ordenando, se organizando. Ali Deus chamou Moisés para o monte e falou das leis dele, falou de como ele queria que o povo vivesse. E num determinado momento aquela nuvem se levanta do tabernáculo e vai em direção a uma promessa que aquele povo tinha, que era a promessa de Canaã, que era a terra de Canaã. Só que entre o Monte Sinai e a terra de Canaã tinha algo chamado deserto. Aquele povo deveria trilhar um caminho, e foi justamente ali que muitos desafios, muitos livramentos de Deus aconteceram. Inclusive eu creio que o deserto de Deus é muito didático para todos nós, porque é ali que os nossos corações são realmente expostos, não para Deus, porque Ele conhece a cada um de nós, mas para nós mesmos. É ali que a gente se conhece, é ali que a gente sabe que ainda, aquilo que ainda tem no nosso coração e precisa ser transformado. Então aquele povo era guiado por uma nuvem durante o dia, por uma coluna de fogo durante a noite, passou por várias provações, até chegar a esse momento aqui, essa cena. Em algum momento houve sede e Deus proveu água, houve fome e Deus enviou maná, até conflitos relacionais aconteceram, inclusive com a liderança daquele povo, que foi o episódio de Arão e Miriam contra Moisés. E tudo aquilo ali o povo sofreu, passou por aquilo ali. E de repente, aos trancos e barrancos, eles chegam no deserto de Parã. É onde acontece esse relatório aqui. Eles chegam nesse deserto, se deparam com a terra e escolhem 12 homens, um de cada tribo. Homens notáveis, homens verazes, homens competentes. Não era qualquer um não, foi escolhido a dedo. E esses homens fizeram uma jornada de 40 dias naquela terra. Que missão perigosa, irmãos. Se eles fossem pegos, era morte, porque eles eram espiões. E aí o povo, aqueles 12 homens, eles, no final de 40 dias, eles voltam. E dão um relatório para Moisés, para Arão e para todo o povo. E aí eu queria ler contigo Números capítulo 13, a partir do 25. Acompanha comigo. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Esse relatório foi o que deram a Moisés. 2 pontos. Agora começa o relatório.
Entramos na terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Se você chegar em casa, dar uma pesquisada nesse texto, você vai ver que eles trouxeram um cacho de uva. E era tão viçoso, tão grande, que trouxeram apoiado num graveto lá. De tão pesado, tão grande que era. E esse é o fruto que eles estavam mostrando. Ou seja, a terra era boa ou não? Era ou não? Era boa. Bom, contudo, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo, no Vale do Jordão. Agora, levanta-se uma voz, que é a voz do Calebe, e diz assim, Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés, e disse: vamos partir agora mesmo para tomar essa terra. Disse ele: com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-la. São mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até os gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Eu queria tomar emprestado aqui esse relatório, queria essa passagem da palavra, para fazer um paralelo com o desafio que nós vivemos hoje como nação, como igreja local, um desafio que nós vivemos hoje. E eu creio, queridos, que a mensagem de Deus para nós hoje é muito breve. Como diria por aí, é um papo reto. Deus quer falar muito claramente ao nosso coração. Mas, se eu olho para essa passagem aqui como um filme, eu dou um pause aqui, nesse relatório, nós, talvez a maioria aqui, que já leu da palavra de Deus, se voltar aqui a algumas páginas, a gente consegue ver claramente a bondade e o livramento de Deus em vários episódios, sim ou não? Vários. A gente consegue ver ali como Deus livrou o povo, como Deus supriu, como Deus, diante de situações até piores do que aquela, Deus se manifestou, sim ou não? E pode ser que você tenha pensado assim, quando leu essa passagem, assim como eu pensei: brincadeira, esse povo tem memória curta, não é possível, depois de tudo que Deus já fez, por que não avançam? Se eu tivesse lá, eu faria como Calebe fez, ou pelo menos como ele quis fazer. Talvez, quando você leu essa passagem, ou eu citei ela aqui, você pensou assim, porque eu também pensei assim, acho que todos nós pensamos assim. Mas, queridos, somos muito tendenciosos a tecer um juízo de quem está certo, de quem está errado, quem se moveu ali pela fé, quem ficou acometido pelo medo. Possivelmente você se transporte para lá e fala assim, como eu falei aqui, faria como Calebe. Mas sabe qual é a grande verdade? É que nós sofremos da mesma tendência. Nós sofremos da mesma tendência. A nossa natureza adâmica, eu acho que ela tem um tipo de amnésia para as coisas de Deus. Nós esquecemos rápido demais os feitos que Deus fez há pouco tempo na nossa vida, pessoalmente e coletivamente. Por isso que Jeremias, lá nas lamentações dele, no capítulo 3, no 21, quem está andando de perto comigo fala, ouve toda hora eu falar sobre essa palavra, eu orar essa palavra, porque eu creio nela, e diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e renovam-se a cada manhã.
grande é a tua fidelidade. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve. Por isso, a importância de constantemente a gente olhar no retrovisor. A gente dá aquela olhadinha para o que Deus fez. Por isso que eu te animo, se você não fez ainda, chega em casa, ou hoje, ou amanhã, e faz uma retrospectiva, e começa a contabilizar a bondade de Deus na tua vida nesse ano 2022. Vê ali quando que você passou fome, quando que você andou nu, quando que você deixou de ser assistido, quando que você deixou de ser corrigido, de ser inspirado, de ser animado, quando que foi? Não foi. A bondade de Deus é assim, ela se renova, a misericórdia se renova a cada manhã. Amém? E aí, meus amados, trazer à memória essa misericórdia, essa fidelidade, municia a gente para aquilo que está por vir. Equipa a gente para as batalhas que vamos enfrentar. Nesse tempo, amados, eu tenho recebido uma palavra, compartilhei com alguns irmãos. Essa palavra fala sobre a igreja em Sardes, está lá em Apocalipse 3:2, e no contexto dessa palavra, o versículo 3, quiser projetar aí, Apocalipse 3:3, diz assim, ó: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus, ele começa a falar com essa igreja assim, ó: ei, lembra do que você já recebeu? Lembra do que você ouviu? Porque quando eu lembro do que eu recebi, isso me gera gratidão. Quando eu lembro do que eu recebi e do canal que Deus usou, isso me gera gratidão. E eu penso que Deus colocou um soro nas minhas mãos, uma vacina, e em todo tempo eu ia em mim mesmo e nas pessoas que estavam à minha volta, dizendo assim, ó: precisamos ser gratos uns pelos outros. Reconhece o que Deus fez através de vários irmãos. Mas também fala ali que não só deveríamos lembrar do que recebemos, mas também lembrar do que ouvimos. E isso vai nos gerar fidelidade aos princípios que nós ouvimos. Eu também já ouvi muito por aí: olha, tudo que nós ouvimos até aqui é mentiroso. E eu quero dizer que essa palavra é mentirosa. Os princípios que nós ouvimos são preciosíssimos, são imutáveis, são eles que vão nos levar adiante. É bem verdade que em algum momento, como igreja, na aplicação desses princípios, pode ser que a gente errou a mão. Botamos um pouco de sal, muito sal. A mulherada que faz bolo aí, às vezes fica solado, não é isso? Às vezes bota muita farinha, bota... Amados, é verdade. É verdade. Mas os princípios são verdadeiros. Lembra do que vocês ouviram. Lembra do que ouviu. Guarda e arrepende-te. Isso vai gerar em nós fidelidade, porque nós vamos precisar de ser fiéis. Porque eu creio até... olhando para um cenário geral, nós vamos viver dias de perseguição. E a fidelidade aos princípios de Deus, elas são inegociáveis. É o que vai deixar e me deixar de pé. Você dá amém? Em meio ao cenário que vivemos, aos gigantes que têm se apresentado diante de nós, eu te animo a fazer esse exercício. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Lembra das pessoas que te abençoaram, das pessoas que te serviram, das pessoas que comunicaram Cristo à tua vida. Traz à memória. Isso vai ser um remédio maravilhoso para você. Eu fiz uma pesquisa breve com meus companheiros hoje, meus companheiros de presbitério. Eu fiz uma pergunta no Zap para eles. Falei assim: o que vocês veem que Deus fez em nosso meio e qual prognóstico de vocês para 2023. E queria ressaltar aqui que esses companheiros, a qual eu tenho muita estima, muita gratidão no meu coração e muito respeito, são responsáveis por eu estar aqui. Eu queria destacar
Samuel, meu pastor, o Bira, meu pastor, e o Edi, meu pastor. Eu agradeço a vocês pelo depósito de vocês na minha vida. Obrigado. Obrigado. Isso é gratidão. Isso é ser justo, é ser verdadeiro. Se vocês não tivessem morrido para vocês, depositado na minha vida, hoje eu não estava aqui. Eu queria reforçar isso em nome de Jesus. Fica a dica. Amém? Esses irmãos são preciosíssimos demais. Não conseguimos avançar sem nenhum deles. Em nome de Jesus. A lista é grande, tá? De gratidão, vários aqui. Mas eu queria destacar os meus pastores. Em nome de Jesus. Aí eu fiz uma pesquisa com esses irmãos amados. E aí foi unânime a resposta deles. O que viram de bom nesse ano? Esse processo terapêutico na nossa vida. Essa limpeza de Deus em nós. Essa luz, essa possibilidade da gente restaurar, retratar, pedir perdão, rever conceitos. Isso foi unânime, e eu concordo com isso. Além de questões pessoais de cada um, e eu também tenho as minhas, mas isso foi unânime no nosso meio. Quero dizer para você o seguinte: o momento que a gente vive hoje não é o fim do filme, é uma cena apenas. Se você segurar a tua onda e for fiel aos princípios que você recebeu, com gratidão no teu coração, nós vamos viver dias gloriosos. Eu queria te encher de fé nisso. Amém? Bom, a gente está falando do relatório dos espias. A gente voltou à cena. Vimos muita fidelidade de Deus até chegar ali. Mas se a gente avançar a cena, a gente vai pensar também no futuro. Porque se a gente segue lendo a palavra e a gente tem acesso a essa palavra, a gente segue lendo, a gente sabe que no tempo oportuno Deus cumpriu a promessa deles. Apesar daquele povo ali vacilar, o povo de Israel entrou em Canaã. Deus cumpriu, Deus é fiel. Seja cheio dessa convicção. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, amados. Amém? Vai cumprir. Aqueles inimigos, eles foram derrotados. Talvez não por aquela geração que desmaiou pelo relatório de alguns, mas Deus fez. Deus cumpriu a promessa dele, que deu lá em Abraão, lá atrás. Deus cumpriu. Começou com Josué e terminou com Davi. Então, meus amados, considerar a fidelidade de Deus e suas promessas nos ajuda a ser perseverantes e constantes. Deus está te chamando para uma coisa: seja constante em Cristo Jesus. Seja firme, constante. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, ele diz assim, e aí eu queria que a gente projetasse aqui, eu queria que todos nós lêssemos esse texto. Hebreus 10, 23. Esse texto quer nortear a tua vida nesse ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Amém? Diz assim, ó: guardemos firme a confissão de esperança, vírgula, sem vacilar. Por quê? Pois quem fez a promessa é... Vou contar até o 3, todos nós vamos ler junto. Amém? 1, 2, 3, vai. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você reconhece isso? Deus é fiel. Não tem a ver comigo, nem contigo, tem a ver com Ele. Ele é assim. E Ele mora dentro de você através do Espírito Santo. Então você recebe essa força para você ser fiel. Amém? Queridos, além da nossa carne sofrer de amnésia, mas eu também creio que a nossa carne é ansiosa e imediatista demais. Nós somos assim muito tentados a não suportar os processos de Deus na nossa vida. Se não fosse assim, aqui o escritor aos Hebreus não diria sem vacilar, porque o vacilo é um risco que nós corremos. Nós devemos sim considerar e guardar firme a confissão da esperança, pois quem fez a promessa fiel, mas cuidado,
corremos o risco de vacilar. E nós não consideramos o processo quando a gente ou desiste dele, ou quando a gente pega atalhos. Mas com Deus isso não funciona. Deus te quer caminhando firme, debaixo da nuvem que Ele mesmo estabeleceu na nossa vida. Grava isso no teu coração, em nome de Jesus. Eu sei que cada um de nós aqui temos conquistas pessoais, financeiras, familiares, e elas vão se cumprir, queridos. Deus prometeu para você. Tem algum solteiro aí? Ai, Mateus, é o ano do casório, meu irmão, vamos embora. Deus prometeu, pô, famílias, muitas famílias. Segura a benção, saiu do nada, segura, hein? Tem solteiro aqui? Tem? Sonha em casar? Deus tem promessa para você. Tem casados aqui? Sonha que seus filhos caminham no Senhor? Deus tem promessa para você. Tem casados aqui que em algum momento seus filhos se desviaram? Tem promessa que eles voltarão. Deus tem promessa pessoal para você, para a tua família, para o sustento da tua casa, para a tua vida financeira. Isso é verdade. Mas Deus também tem promessas coletivas para nós, como igreja, como família, como parte da igreja aqui em Cabo Frio. Deus tem promessas para nós. Paulo, falando aos Filipenses, ele diz o seguinte, 1:6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há anos atrás ele começou uma obra em nós, ele vai completar. Permaneça firme e fiel ao Senhor. Até a volta do Senhor, nós seguimos com promessas coletivas como igreja, como parte da família de Cristo nessa cidade. Seguimos sendo desafiados a viver o propósito eterno de Deus, a sermos discípulos e fazermos discípulos de todas as nações. Amém? Amém ou não? Glória a Deus. Então, o que a gente está vivendo hoje, como nação e como igreja, amados, não é o fim da linha, não é o final do filme, é só uma cena. É um processo de Deus na nossa vida. Nós vamos romper em fé. Cantamos isso aqui, não cantamos, Moisés? Vamos romper em fé, né? É isso que Deus quer falar contigo nessa noite. Para a gente concluir, se a gente olha para o retrovisor, a gente vê a bondade de Deus. Se a gente olha para o GPS, para as metas que a gente quer criar, a gente também vê a bondade de Deus e considera que Deus é fiel para fazer a gente chegar lá. Mas o desafio, amados, é hoje. O desafio é esse relatório, é a forma como a gente enxerga. Eu fico imaginando, sabe o que? Aquele povo de Israel já passaram por tantas lutas e de repente começaram a nutrir uma esperança. Agora vai, agora vai. Aí ficaram esperando mais 40 dias para os espias chegarem. Ora, se nós estivéssemos lá, que relatório nós queríamos ouvir? Ó, o negócio está tudo certo, Papai do céu já fez tudo, o caminho está aberto, é só chegar e morar. Mas aquele relato daqueles homens, se vocês forem ler o texto, eles desmaiaram toda uma geração. Todos aqueles homens, até o próprio Moisés, todos, exceto Josué e Caleb, que tiveram um olhar diferente, nenhum daqueles homens entrou na terra prometida, nenhum deles. Aquela geração começou da volta de um deserto, até eles fazerem filhos, os filhos crescerem e eles morrerem, e aí sim puderam entrar, por causa de um relatório destituído de fé, onde só se olhou o gigante, só se olhou os problemas, só se olhou aquilo que estava nublado. Mas e o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, tudo crê?
é o mesmo, Ele é fiel, Ele vai cumprir todas as promessas dEle na nossa vida, particulares e coletivas. Você crê nisso? Como a gente falou no início, pode ser que você esteja aqui passando por esse tempo de desesperança. Pode ser. Chegou aqui assim, lutando contra os teus sentimentos, lutando contra as vozes, contra prognósticos políticos, lutando, vendo gigante demais. E fé não é cega, tá? A fé não deixa de ver os gigantes, ele só lhe considera maior o Senhor do que os gigantes. Vocês lembram de Davi, quando foi lutar contra Golias? Ele foi enganado dizendo que não tinha gigante nenhum. Não, tinha todas as características do Golias lá. Só que ele falou assim: quem é esse incircunciso? Vamos embora. Porque ele cria no Senhor. Os olhos dele estavam no Senhor. Inclusive, é esse Davi que diz lá no Salmo 18, 29: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Essa é a fé que o Senhor quer em nós. Vozes são muitas. Esses inimigos são poderosos demais. Suas cidades são fortificadas. São mais fortes que nós. Se a gente for morar ali, a gente vai ser devorado. Nós vimos gigantes. Nós somos vistos como gafanhotos. São várias vozes. Mas João, falando na sua carta, ele diz o seguinte, e que isso te encha de fé: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Qual o segredo dessa vitória? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Alguém aqui é a habitação do Espírito Santo? Se é, levanta a mão que eu quero ver aonde o Espírito Santo mora. Porra. Maior é o que está em vós do que está no mundo. Ele é fiel, poderoso. Às vezes é verdade, amados, os nossos olhos tendem a olhar para as circunstâncias, como aquela mulher curvada, onde Jesus tocou nela e ela simplesmente corrigiu a visão dela. Pode ser que você chegou aqui nesse quadro, mas Paulo também falando aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. E esse é Jesus Cristo, que mora dentro de você através do Espírito Santo. Você diz amém para isso? Falando sobre essa cena principal, a gente dá um pause aqui nela, como se fosse um filme. Talvez seja um paralelo da nossa realidade como nação, nossa realidade como igreja local, ou como a tua realidade dentro das suas questões que você passa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, queridos: o seu posicionamento hoje, no dia 31 de dezembro de 2022, vai ser fundamental para você conquistar e avançar em tudo que Deus tem para a sua vida. E o posicionamento é claro: tira os seus olhos do gigante e olha para o Senhor. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que tudo pode, aquele que era, que é e que será eternamente. Esse é o Cristo que nos enche, que nos fortalece. Esse foi o Cristo que te trouxe aqui no dia 31 de dezembro de 2022, para te fortalecer, para dizer uma coisa para você: mantenha firme o teu olhar em Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, a gente quer orar. Quero orar ao Senhor. Mas a nossa oração hoje vai ser diferente. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. A gente só vai vencer isso juntos. A palavra profética sobre nós
Já tive a oportunidade de compartilhar ela aqui, em Ezequiel 37, é o seguinte: foi profetizado sobre aquele vale de ossos secos. Vocês lembram disso? E de repente, um osso começa a se juntar ao seu osso. Tem barulho quando o osso bate no osso, tem ruído, mas esses ossos batem e ficam. E depois daquela profecia começou a crescer tendões, carne, pele, mas até então tudo isso um defunto tem. E soprou o Espírito sobre aquele corpo que nasceu. E o resultado daquilo, sabe foi o quê? Um exército sobremodo numeroso. Aonde via um vale de ossos secos, Deus levantou um exército. É tempo da gente ajustar as nossas armaduras, de amolar as nossas espadas, mas não para a gente ferir quem está do nosso lado, é para a gente lutar contra os nossos inimigos. Então, o meu apelo hoje é diferente. Sabe qual é o meu apelo hoje? Eu não queria que você viesse aqui à frente, acho que eu queria que você fosse para o lado. Eu queria que a gente voltasse nessa canção e você ficasse livre para você estar com um e com o outro aqui. Fica livre, queria que você se movesse. Quem Deus está colocando no teu coração agora, vai lá dar um abraço nessa pessoa. Esse é o nosso apelo de hoje. Vai lá se reconectar com ela. Se move, em nome de Jesus. Se for a pessoa que está do seu lado, fica do seu lado. Se estiver do outro lado do salão, se estiver aí em cima, começa a se mover, porque a gente quer orar. Nós vamos juntos romper em fé. Queria te animar a você sair do seu lugar. Vai até o teu amigo, tua amiga. Isso, comece a se conectar. Vamos juntar os corredores aqui, ó. Vamos juntar. É juntinho que a gente vai chegar lá. Faz isso, isso. Quebra essa barreira. Chega perto. É junto que a gente vai chegar lá. É junto, sabe por quê? É na comunhão que nós somos edificados. É ouvindo os testemunhos dos nossos irmãos que os nossos olhos são levados para o monte, que a gente traz à memória a fidelidade de Deus, aonde a gente é protegido, guardado, fortalecido. É junto. Você que tem liberdade, levanta o seu lugar, se conecta, e a gente quer orar ao Senhor. Que bom que não tem a ver com a performance de alguém, tem a ver com a palavra de Deus, que cura, que transforma, que direciona. Você quer orar? Começa a orar, espera por mim não. Você é sacerdote, o Espírito Santo mora aí dentro de você. Começa a orar a Deus. Traz à memória o que essa pessoa já fez na sua vida. Se tiver coragem, vai lá e agradece a ela. Essa é a palavra profética para nós. Juntos nós vamos conquistar. Começa a orar. Começa a orar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa Ele te guiar. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Que não sejam os teus sentimentos te presidindo, mas o Espírito Santo de Deus. Comece a orar por essa pessoa. Comece a abençoar a vida dela. Traz à tua memória aí aqueles irmãos que te amaram, te corrigiram, abriram a casa deles para você. Ô Julião, eu lembrei aqui, Julião, daquele macarrão, meu irmão, que você me ensinou a fazer. Quantas vezes eu dormi na tua casa, meu irmão? Obrigado. Obrigado. Obrigado.
É disso que eu estou falando. É esse 2023 que a gente vai viver. Reconexões, amizades. Vamos orar? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em Pai, a gente juntinho assim, como uma família que somos, nós queremos te agradecer. Muitos foram os livramentos nesse ano, muitas foram as provisões, os incentivos, as correções tão necessárias na nossa vida. O pão que não faltou sobre a nossa mesa, o abraço que não faltou em nós, a palavra que não faltou sobre a nossa vida, o teu Espírito em todo o tempo, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo e nos fazendo lembrar todas as coisas que o Senhor já nos ensinou. Pai, a gente quer te agradecer, Senhor, porque passamos esse ano juntos. Isso é uma obra tua. É a ti a glória, a ti é o louvor. O Senhor nos presenteia no último dia desse ano em permanecer juntos. Louvado seja o Senhor. E Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Queremos olhar para os montes, de onde virá o nosso socorro, porque Tu és fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, até o dia da Tua vinda, Jesus. O Senhor começou uma boa obra, uma obra linda em nossos corações, e o Senhor é fiel para terminar. Basta confiarmos em Ti.
Nós não queremos viver iludidos que não existem problemas ou gigantes. Sim, eles existem, mas eles não são mais fortes do que nós, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Maior é o que vive, maior é o que está em nós do que está no mundo. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Os nossos olhos querem estar em Ti, Senhor, em Ti, Pai. Tu és o nosso norte, Tu és a estrela da manhã, é aquele que nos guia, que nos fortalece. Queremos sim viver esse ano 2023 dessa forma, revendo muita coisa, e amém por isso. Obrigado pela oportunidade de rever, Senhor. Obrigado, porque ainda temos tempo de nos arrepender. Obrigado, papai. Mas nós queremos alegrar o teu coração. Nós queremos cumprir todas as promessas, ó Pai. Que não seja necessário levantar uma outra geração, porque nós não queremos ficar desmaiados no deserto, olhando para gigante. Vamos subir e conquistar essa terra, porque certamente conquistaremos. Isso não é na nossa força, está provado que não é. É por causa do Senhor que está dentro de nós. É por causa da Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Tem a ver contigo e não conosco. E assim nós queremos, ó Pai, romper esse ano, Senhor. A gente quer chegar a daqui a 365 dias, no próximo 31 de dezembro, juntos, contando tanta coisa boa que o Senhor fez nesse ano, contando as Tuas bênçãos, as Tuas vitórias, as reconexões que acontecerão, as amizades que estarão restauradas, as pessoas que se converterão em nosso meio, e nós cuidaremos com todo carinho. Nós celebraremos isso no ano que vem, Senhor. É por causa de Ti, Pai. Essa é a fé que o Senhor coloca no nosso coração. Mas hoje queremos refazer uma aliança aqui uns com os outros, de ajudarmos uns aos outros a olhar para Ti e não para o gigante. Não queremos, ó Pai, sair espalhando o relatório que desmaia o povo. Queremos que dos nossos lábios saiam palavras de fé, de ânimo, que levanta. O Senhor já falou, estava registrado lá em João 15, que o ramo que não dá fruto o Senhor corta. Mas para a nossa cabeça, para o nosso entendimento, cortar era excluir, era tirar. Mas o cortar é levantar da lama, é suportar. E esse ramo vai voltar a dar fruto em nome de Jesus. Mas também o ramo que dá fruto, o Senhor limpa, o Senhor tira excessos, para que dê mais fruto em nome de Jesus. Os filhos retornarão. Assim diz o Senhor, eu profetizo, os filhos retornarão. Seremos luz aqui nessa cidade, nas cidades onde nós tocamos, referência para onde aqueles que estão nas trevas vão seguir. E não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa capacidade, é por causa da Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Mas nós cremos nessa palavra, e é essa aliança que queremos fechar aqui uns com os outros e contigo, papai. Queremos começar 2023 diferentes, debaixo dessa carga, com os nossos olhos fitos no Senhor, celebrando aquilo que já conquistamos, são coisas maravilhosas, mas também seguindo a carreira que nos está proposta, tirando todo embaraço e todo pecado,
com os nossos pés livres para alcançar tudo o que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero dizer que aqui Deus começa a levantar Calebes, aonde da sua boca vai sair palavra de fé. As pessoas que encostarem em você, essas pessoas serão cheias de fé, elas serão avivadas, em nome de Jesus. É uma porção que Deus está levantando, está declarando sobre a tua vida hoje. Da tua boca não vai sair palavra de desânimo. Deus está curando o teu coração. Você chegou aqui cheio de dúvida. Você chegou aqui pensando em voltar para o Egito. Mas a tua sorte está sendo mudada agora em nome de Jesus. É o Senhor que está tocando em você. E você vai sair daqui diferente, desafiado. Você vai sair daqui leve, feliz, porque a alegria do Senhor é nossa força. É essa alegria que começa a te envolver agora, essa leveza que começa a te embalar agora. E Deus começa a colocar no teu coração pessoas que você precisa procurar para você levantar. Deus começa a colocar no teu coração pessoas que sabe que você precisa reconectar com elas. E da tua boca vai sair palavra de Deus para ela. E essas pessoas serão cheias de vida, da vida de Cristo, em nome de Jesus. Você diz amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar? Aleluia. Aleluia.